Caio Júlio César nasceu em uma prestigiada família patrícia em 13 de julho de 100 A.C. A família reivindicava descendência de Iulo, filho do lendário herói troiano Enéas, e, por meio dele, da deusa Vênus. Apesar de sua linhagem nobre, o ramo dos Césares não era particularmente rico ou politicamente influente nas gerações recentes. Seu pai, também chamado Caio Júlio César, serviu como governador da Ásia, mas morreu quando Júlio tinha apenas 16 anos. Sua mãe, Aurélia Cota, era uma mulher de caráter elevado que exerceu uma influência significativa na educação e criação de seu filho. Júlio cresceu na Subura, um distrito densamente povoado e um tanto desreputado da Roma antiga. Durante sua juventude, Roma foi dilacerada por uma guerra civil brutal entre seu tio Mário e o conservador Lúcio Cornélio Sila. Quando Sila saiu vitorioso, ordenou que César se divorciasse de sua esposa Cornélia, filha de um aliado de Mário. Recusando-se a obedecer, César foi despojado de sua herança e sacerdócio, forçando-o a fugir para se esconder. Somente através da intervenção de parentes influentes e das virgens vestais é que um relutante Sila foi convencido a perdoá-lo. Sila comentou famosamente que neste César havia muitos Mários. Sentindo-se inseguro em Roma, César partiu para o Oriente para servir no exército sob o comando de Marco Minúcio Termo. Durante o cerco de Mitilene, ele recebeu a coroa cívica por salvar a vida de um colega soldado. Ele também serviu como enviado diplomático na corte do rei Nicomedes IV da Bitínia. Após a morte de Sila, em 78 A.C., César retornou a Roma para iniciar sua carreira política como advogado. Ele se tornou famoso por suas excepcionais habilidades de oratória e sua busca implacável contra ex-governadores corruptos. Buscando aperfeiçoar ainda mais sua retórica, ele decidiu viajar para Rhodes para estudar com o famoso mestre Apolônio Molon. Durante a viagem, seu navio foi interceptado por piratas cilícios que o fizeram cativo. Quando os piratas exigiram 20 talentos por seu resgate, César riu e insistiu que pedissem 50. Enquanto estava em cativeiro, manteve uma atitude superior, lendo poemas para os piratas e chamando-os de bárbaros analfabetos. Ele prometeu brincando aos piratas que voltaria um dia e mandaria crucificar todos eles. Assim que o resgate foi pago e ele foi libertado, imediatamente reuniu uma frota privada para caçá-los. Fiel à sua palavra, ele capturou os piratas e os executou, mostrando sua característica mistura de misericórdia e severidade. Retornando a Roma, foi eleito tribuno militar, seu primeiro grande passo no cursus honorum. Em 69 A.C., sua esposa Cornélia morreu, e ele proferiu uma emocionante oração fúnebre que lhe rendeu a simpatia do público. Naquele mesmo ano, ele também perdeu sua tia Júlia, viúva de Mário, e usou o funeral para exibir as imagens de Mário. Ele foi então eleito questor e designado para servir na Espanha ulterior sob o comando de Antístio Veto. Em Gades, ele teria chorado diante de uma estátua de Alexandre, o Grande, lamentando ter alcançado tão pouco em uma idade em que Alexandre já havia conquistado o mundo. Ao retornar a Roma, foi eleito edil e gastou generosamente em jogos públicos e projetos de construção. Seus espetáculos extravagantes nos Circos Maximus lhe renderam a adoração do povo romano. Em 63 A.C., concorreu ao cargo de Pontifex Maximus, o sumo sacerdote de Roma, contra candidatos muito mais velhos e estabelecidos. Ele disse à sua mãe, na manhã da eleição, que ou voltaria como pontífice, ou não voltaria de jeito nenhum. Ele venceu a eleição de forma decisiva, consolidando sua influência sobre a vida religiosa da República. Mais tarde naquele ano, a conspiração de Catilina eclodiu, e César foi acusado por alguns de estar envolvido. No debate do Senado sobre o destino dos conspiradores, César defendeu a prisão perpétua em vez da execução.
Sua postura moderada o colocou em conflito direto com o conservador Catão. O jovem. Em 62 a.C. Neas serviu como pretor, mas seu mandato foi manchado pelo escândalo de Clódio Pulcro durante o festival de Bona Dea. Como o escândalo envolvia sua segunda esposa, Pompeia, ele se divorciou dela, afirmando que a esposa de César deve estar acima de qualquer suspeita. Após seu pretorado, foi nomeado governador da Espanha Ulterior, onde provou seu talento como comandante militar. Ele subjugou com sucesso várias tribos rebeldes e foi saudado como imperador por suas tropas. Retornando a Roma em 60 a.C. Ele renunciou ao seu direito a um triunfo para concorrer ao consulado. Ele percebeu que precisava de aliados poderosos para superar a oposição da facção conservadora do Senado. Isso levou à formação do primeiro triunvirato, uma aliança política informal entre César, Pompeu e Crasso. Com o apoio combinado deles, César foi facilmente eleito cônsul para o ano 59 a.C. Seu colega cônsul, Bíbulo, tentou bloquear sua legislação, mas acabou sendo forçado ao isolamento. César aprovou uma série de reformas agrárias radicais para beneficiar os pobres e os veteranos de Pompeu. Para fortalecer a aliança, sua filha Júlia casou-se com Pompeu, o Grande. O próprio César casou-se com Calpurnia, filha de um influente senador chamado Pisão. Pisão. Ao final de seu consulado, foi-lhe concedido um comando de 5 anos sobre as províncias da Gália Cisalpina, Gália Transalpina e Ilíria. Em 58 a.C., ele iniciou as Guerras Gálicas, que durariam quase uma década e redefiniriam as fronteiras de Roma. Seu primeiro desafio veio dos Helvécios, uma tribo que tentava migrar através do território romano. Ele construiu uma enorme muralha de fortificação ao longo do rio Ródano para bloquear o caminho deles. Na Batalha de Bibracte, ele derrotou decisivamente os Helvécios e os forçou a retornar à sua terra natal. Logo depois, tribos gálicas pediram que ele interviesse contra o rei germânico Ariovisto. César derrotou Ariovisto na Batalha de Voges, empurrando as tribos germânicas de volta para além do Reno. Em 57 a.C., ele voltou sua atenção para os belgas, uma confederação de tribos no norte da Gália. Na Batalha dos Sabis, a tribo dos Nervios quase dominou as legiões romanas em um ataque surpresa. Sua bravura pessoal inspirou seus homens a manterem sua posição e, eventualmente, conquistarem uma vitória duramente disputada. Após a derrota dos belgas, César enviou seus legados para subjugar as tribos marítimas dos Vênetos. Os Vênetos eram marinheiros experientes, mas os engenheiros de César desenvolveram ganchos especiais para rasgar suas velas. Em 56 a.C., a maior parte da Gália parecia estar sob controle romano, mas a resistência continuava a ferver. Em 55 a.C., ele se tornou o primeiro general romano a cruzar o Reno rumo à Germânia, usando uma ponte construída em apenas 10 dias. A construção da ponte foi uma proeza de engenharia destinada a intimidar as tribos germânicas. Mais tarde naquele mesmo ano, ele lançou a primeira expedição romana à Britânia. O desembarque foi difícil, pois os guerreiros britânicos lutaram contra os romanos na arrebentação. Em 54 a.C., ele retornou à Britânia com uma força muito maior e avançou mais para o interior. Ele cruzou o rio Tâmisa e forçou o chefe britânico Cassivelauno a pedir a paz. No entanto, as notícias de Roma tornaram-se preocupantes à medida que a aliança política do triunvirato começava a se desgastar. Em 54 a.C., sua filha Júlia morreu no parto, rompendo o vínculo pessoal entre ele e Pompeu.
A morte de Crasso na Batalha de Carras em 53 a.C. desestabilizou ainda mais o cenário político. Em 52 a.C., uma revolta generalizada eclodiu na Gália liderada pelo carismático chefe Arverno Vercingetorix. Vercingetorix utilizou táticas de terra arrasada para deixar o exército romano faminto e evitar o confronto direto. César sofreu uma rara derrota no cerco de Gergóvia, onde o terreno e a resistência feroz o forçaram a recuar. A rebelião atingiu seu clímax no cerco de Alésia, onde Vercingetorix refugiou-se em uma fortaleza no topo de uma colina. César ordenou a construção de uma linha dupla de fortificações, uma para manter os gauleses dentro e outra para manter as forças de socorro fora. Os romanos foram forçados a lutar em duas frentes quando um massivo exército de socorro gaulês chegou. Apesar das probabilidades desesperadoras, o gênio tático de César e a disciplina de seus homens garantiram uma vitória total. Vercingetorix rendeu-se famosamente, saindo de Alésia em sua melhor armadura e depondo suas armas aos pés de César. Com a queda de Alésia, a resistência organizada na Gália foi efetivamente esmagada. César passou os 2 anos seguintes, consolidando seu controle e organizando a Gália como uma província romana. Seus comentários sobre a Guerra Gálica, escritos em um latim claro e direto, serviram tanto como história quanto como propaganda política. À medida que seu comando na Gália chegava ao fim, o Senado, influenciado por Pompeu e Catão, ordenou que ele dissolvesse seu exército. Eles também lhe negaram o direito de concorrer ao consulado à distância, ameaçando-o com processo se ele retornasse como um cidadão comum. César percebeu que sua carreira política e sua segurança pessoal estavam em jogo. Em 10 de janeiro de 49 a.C., ele chegou ao Rubicão, o pequeno rio que marcava a fronteira entre sua província e a Itália. Cruzar o rio com o exército era um ato de traição e uma declaração de guerra civil. Após um momento de hesitação, ele teria pronunciado as palavras Alea acta est, a sorte está lançada. Ele marchou rapidamente pela Itália, pegando seus inimigos desprevenidos, pela velocidade de seu avanço. Pompeu e a maioria do Senado fugiram de Roma, indo para o porto de Brundisium e depois para a Grécia. César entrou em Roma sem luta e garantiu o tesouro do Estado para financiar sua campanha. Ele então voltou-se para o oeste, para a Espanha, para eliminar as legiões leais de Pompeu lá, antes que pudessem atacar sua retaguarda. Ele disse famosamente que estava indo lutar contra um exército sem general, antes de retornar para lutar contra um general sem exército. Em poucas semanas, ele forçou as forças pompeianas na Espanha a se renderem em Ilerda. Retornando à Itália, foi nomeado ditador por um breve período, para supervisionar as eleições, e foi eleito cônsul para 48 a.C. E então cruzou o mar Adriático para enfrentar Pompeu na Grécia, apesar do risco da frota pompeiana. Os 2 exércitos se enfrentaram perto de Dirráquio, onde César sofreu um revés tático e foi quase derrotado. Ele conseguiu recuar e mover-se para a Tessália, com Pompeu seguindo-o de perto. O conflito decisivo ocorreu na Batalha de Farsala em 9 de agosto de 48 a.C. Embora em menor número, César usou uma 4ª linha oculta de infantaria para combater a cavalaria superior de Pompeu. A manobra foi brilhantemente bem-sucedida, levando ao colapso total do exército de Pompeu. Pompeu fugiu do campo de batalha e buscou refúgio no Egito, esperando o apoio do jovem rei Ptolomeu XIII. César perseguiu-o até Alexandria, apenas para receber a cabeça decepada de Pompeu dos conselheiros do rei. Ele teria chorado ao ver a cena, lamentando o fim trágico de seu antigo amigo e rival. César envolveu-se na crise de sucessão egípcia entre Ptolomeu XIII
e sua irmã Cleópatra VII. Segundo a legenda, Cleópatra mandou-se contrabandear para os aposentos de César dentro de um tapete enrolado. César ficou cativado por sua inteligência e beleza e decidiu apoiar sua reivindicação ao trono. A Guerra de Alexandria eclodiu e César foi sitiado no bairro real da cidade por vários meses. Durante os combates, parte da grande biblioteca de Alexandria teria sido queimada. Após a chegada de reforços, César derrotou as forças de Ptolomeu na Batalha do Nilo. Cleópatra foi estabelecida como a única governante do Egito e César passou vários meses com ela em um cruzeiro pelo Nilo. Notícias de problemas no Oriente forçaram-no a deixar o Egito e marchar contra Farnace II. Na Batalha de Zela, ele alcançou uma vitória tão rápida que enviou o famoso relatório Veni, Vidi, Vici. Retornando a Roma, enfrentou um motim de suas legiões veteranas, que estavam cansadas das longas guerras e exigiam seu pagamento. Ele reprimiu o motim com uma única palavra, dirigindo-se a eles como cidadãos em vez de soldados, o que os envergonhou profundamente. Ele então partiu para a África para confrontar as forças pompeianas restantes, lideradas por Metelo Cipião e Catão, o jovem. Na Batalha de Tapso em 46 a.C., César obteve outra vitória esmagadora. Catão, o jovem, cometeu suicídio em Útica, em vez de viver sob o governo de César, tornando-se um mártir da República. César retornou a Roma e celebrou 4 triunfos magníficos por suas vitórias na Gália, Egito, e África. Ele foi nomeado ditador por 10 anos, o que lhe conferiu um poder sem precedentes sobre o Estado romano. Uma de suas reformas mais duradouras foi a introdução do calendário juliano para substituir o caótico sistema lunar romano. Ele também ordenou um censo, reformou a distribuição de grãos e planejou a construção de um novo fórum e de uma enorme biblioteca pública. Em 45 ele teve que partir para a Espanha para lidar com a última resistência pompeiana, liderada pelos filhos de Pompeu. A Batalha de Munda foi a mais difícil de sua carreira, com o próprio César lutando na linha de frente para evitar uma debandada. Sua vitória em Munda encerrou a Guerra Civil e deixou-o como o mestre indiscutível do mundo romano. Ao retornar a Roma, foi nomeado ditador perpétuo. Ele começou a usar as vestes púrpuras dos antigos reis romanos e sentava-se em um trono de ouro no Senado. Sua imagem foi colocada em moedas romanas, uma honra anteriormente reservada a deuses e figuras lendárias. Durante o festival da Lupercalia, Marco Antônio ofereceu por 2 vezes a César um diadema real, que ele recusou por 2 vezes, sob os aplausos da multidão. Apesar de sua recusa, muitos senadores temiam que ele pretendesse se tornar rei e abolir a República. Uma conspiração começou a se formar, liderada por Caio Cássio Longino e Marco Júnior Bruto, um homem a quem César tratava como um filho. Os conspiradores chamavam-se a si mesmos de libertadores e acreditavam que estavam salvando a República Romana da tirania. César foi alertado de uma trama contra sua vida por vários presságios e por um famoso aviso de um adivinho para cuidado com os idos de março. Na manhã de 15 de março de 44 a.C., sua esposa Calpurnia implorou-lhe que não fosse ao Senado devido aos seus pesadelos. César hesitou, mas foi persuadido a comparecer por Décimo Bruto, que fazia parte da conspiração. Enquanto caminhava para o teatro de Pompeu, onde o Senado se reunia, um homem tentou entregar-lhe um pergaminho contendo detalhes da trama. César pegou o pergaminho, mas não o leu, pois foi imediatamente cercado por peticionários. Quando entrou na Câmara do Senado e sentou-se em seu trono, os conspiradores reuniram-se ao seu redor como se fossem apresentar uma petição. Tílio Cimber puxou a toga de César de seu pescoço, o que foi o sinal para o início do ataque.
Casca desferiu o primeiro golpe, esfaqueando César no pescoço, embora o ferimento não tenha sido fatal. César lutou de volta a princípio, gritando e tentando se defender com seu estilo. No entanto, quando viu Bruto entre os atacantes com uma adaga na mão, ele teria perdido o ânimo. Ele pronunciou famosamente as palavras "É tu, Brute, e você, Bruto", antes de cobrir o rosto com sua toga. Os conspiradores esfaquearam-no 23 vezes, e ele caiu na base de uma estátua de seu antigo rival, Pompeu. O Senado explodiu em caos, e os assassinos fugiram para as ruas, gritando que o tirano estava morto. O corpo de César foi deixado onde caiu até que 3 de seus escravos o carregaram para casa em uma liteira. Em seu funeral público, Marco Antônio proferiu uma oração brilhante que voltou o sentimento do povo romano contra os assassinos. Ele também leu o testamento de César, que deixava uma quantia em dinheiro para cada cidadão romano e legava seus jardins privados ao público. Uma multidão, enfurecida, ateu fogo à pira funerária no fórum, e várias casas dos conspiradores foram atacadas. O assassinato não salvou a República, mas, em vez disso, desencadeou outra rodada de guerras civis ainda mais devastadoras. O sobrinho neto e herdeiro adotivo de César, Otaviano, acabaria por emergir como o primeiro imperador romano, Augusto. Em 42 a.C., Júlio César foi formalmente divinizado pelo Senado como Divus Iulius, o divino Júlio. Um cometa apareceu durante seus jogos funerários, o qual o povo acreditava ser a alma de César ascendendo ao céu. Seu nome tornou-se um título para todos os imperadores romanos subsequentes, evoluindo eventualmente para as palavras Kaiser e Czar. Júlio César continua sendo uma das figuras mais influentes da história mundial, um homem cuja vida marcou o fim de uma era e o nascimento de um império. Suas campanhas militares na Gália mudaram o mapa cultural e político da Europa para sempre. Seus escritos continuam a ser estudados por sua prosa latina clara e sua visão sobre a Guerra Antiga. O calendário juliano, embora ligeiramente modificado, forneceu a base para o calendário ocidental moderno usado hoje. Sua ascensão ao poder demonstrou a fragilidade das instituições democráticas diante de uma liderança carismática e do poder militar. A história de sua amizade e traição com Bruto inspirou inúmeras obras de arte e literatura, mais notavelmente por Shakespeare. O rosto de Júlio César ainda é reconhecível por pessoas ao redor do mundo através de suas inúmeras estátuas e moedas. Ele era um homem de contradições extraordinárias, um reformador populista e um conquistador militar, um amigo misericordioso e um ditador implacável. Sua travessia do Rubicão tornou-se uma metáfora universal para dar um passo irrevogável. Mesmo na morte, Júlio César moldou o destino de Roma por séculos. A República Romana morreu com ele, e o Império Romano nasceu de seu legado. Ele nasceu um Caio, mas morreu um Deus aos olhos de seu povo. Sua vida foi um turbilhão de ambição, intelecto e pura força de vontade. Das favelas da Subura às alturas do Capitólio, e conquistou todos os obstáculos em seu caminho. Seu legado está escrito na pedra dos monumentos que ainda permanecem e nas leis que ainda nos influenciam. Cada vez que usamos o mês de julho, somos lembrados do homem que remodelou o próprio tempo. O brilhantismo de suas táticas ainda é estudado em academias militares em todo o mundo. Ele era o mestre do ataque rápido e do cerco avassalador. Sua capacidade de se conectar com o povo comum de Roma foi a base de sua força política. Ele entendia que pão e circo eram a chave para os corações das massas. E sua misericórdia para com seus inimigos era frequentemente vista como um sinal de sua suprema confiança. Mas essa mesma misericórdia pode ter deixado as adagas nas mãos de seus eventuais assassinos. Ele era um homem que viveu sua vida no limite do possível. Sua visão para um mundo romano unificado e organizado estava à frente de seu tempo. Ainda hoje, somos fascinados pelo drama de sua vida e pela tragédia de sua morte. O fantasma de Júlio César
assombra a imaginação do Ocidente há 2 milênios. Ele era o romano definitivo, personificando tanto as virtudes quanto os vícios de sua civilização. No final, ele foi um homem que ousou buscar a coroa e pagou o preço final. Sua jornada começou no ano 100 a.D.T. e nunca terminou de verdade. Aí o Júlio César foi uma força da natureza que mudou o curso da história. Ele foi o arquiteto de uma nova ordem mundial. Seu nome será lembrado enquanto a história for escrita. A história de Júlio César é a história da própria Roma. Ele foi o homem que transformou uma cidade em um império. E com isso, a narrativa de sua vida extraordinária chega à sua conclusão. Mas o eco de sua voz ainda pode ser ouvido nos corredores do poder, hoje. Ele era o homem que seria rei, mas era mais do que um rei. Sua vida foi uma obra-prima de estratégia política e militar. Ele era um homem de seu tempo que se tornou um homem para todos os tempos. O mundo que ele construiu sobreviveu a ele por 1000 anos. Ele continua sendo o romano mais famoso que já viveu. Sua influência está incorporada na própria língua que falamos. Ele foi uma lenda em sua própria vida e um mito após sua morte. Sua história é um lembrete do poder de um indivíduo para mudar o mundo. Ele foi o primeiro, e talvez o maior, dos Césares. A sombra que ele projetou sobre a história é longa e duradoura. Ele era um titã do mundo antigo. Sua vida foi um grande épico que ainda ressoa conosco. Ele foi o conquistador da Gália e o mestre de Roma. Seu nome é sinônimo de poder e liderança. Ele foi o homem que desafiou as probabilidades e mudou o destino de uma nação. Seu último suspiro foi dado no coração da cidade que amava. Mas seu espírito viveu no império que ele fundou. O nome de Júlio César está esculpido no alicerce da civilização ocidental. Ele foi o homem que cruzou o rio e nunca olhou para trás. Sua coragem era tão lendária quanto seu intelecto. Ele foi o visionário que viu o futuro e ousou criá-lo. Sua vida foi um testemunho do desejo do espírito humano pela grandeza. Ele foi o homem que conquistou o mundo, mas perdeu a vida. Seu legado é uma tapeçaria complexa de guerra, paz e reforma. Ele foi o homem que tornou o impossível possível. Seu nome é um farol da história que nunca se apagará. Ele foi o primeiro de sua espécie e o último de sua era. Sua vida foi uma jornada de descoberta e conquista. Ele foi o homem que falou e o mundo ouviu. Seu nome é um símbolo das alturas que a ambição humana pode alcançar. Ele foi o homem que escreveu seu próprio destino com o fio de uma espada. Sua vida foi uma tragédia no sentido clássico, uma queda de uma grande altura. Mas sua queda foi também o início de uma nova ascensão. Ele foi o homem que viveu 1000 vidas em uma só. Seu nome é um legado que todos compartilhamos. Ele foi o homem que definiu uma era e se tornou um ícone. Sua vida foi uma série de escolhas que mudaram o mundo. Ele foi o homem que caminhou pelo fogo e saiu mais forte. Seu nome é um testemunho do poder da mente humana. Ele foi o homem que sonhou com uma Roma melhor e lutou para construí-la. Sua vida foi uma sinfonia de ação e pensamento. Ele foi o homem que ousou ser mais do que humano. Seu nome é uma ponte entre o mundo antigo e o moderno. Ele foi o homem que viveu pela glória e morreu por Roma. Sua vida foi uma obra-prima da realização humana. Ele foi o homem que foi tanto um começo quanto um fim. Seu nome é uma constante no fluxo sempre em mudança da história. Ele foi o homem que alcançou as estrelas e as encontrou. Sua vida foi um chamado à grandeza que ainda ecoa em nossos corações. Ele foi o homem que foi Júlio César, o maior dos romanos. Seu nome é a palavra final em qualquer discussão sobre a história romana. Seus feitos são a base de sua fama eterna. Ele era um homem que não conhecia o medo e não aceitava limites.
Sua vida foi um testemunho do poder de uma única vontade. Ponto. Ele era o mestre de seu próprio destino e o capitão de sua alma. Ponto. Seu nome é um legado de força e sabedoria. Ponto. Ele foi um homem que deixou o mundo diferente do que o encontrou. Sua vida foi uma chama que ardeu intensamente e brevemente. Ele foi o homem que esteve no centro do mundo. Seu nome faz parte do ar que respiramos e do chão que pisamos. Ele foi o líder definitivo, o guerreiro definitivo e o romano definitivo. Sua vida foi uma grande aventura que nunca terminou de verdade. Ele era o homem que era mais do que um homem. Ele era César. Ponto. Seu nome está escrito nas estrelas e esculpido na pedra da eternidade. Ponto. E assim, a história de Caio Júlio César permanece tão relevante hoje quanto era há 2000 anos. Ele foi o homem que viu o mundo como ele era e sonhou com o que ele poderia ser. Sua vida foi uma lição magistral de manobra política e brilhantismo militar. Ele foi o homem que unificou o mundo dividido sob uma única bandeira. Beto. Seu nome é um lembrete do poder das palavras e do impacto das ações. Ele era um homem de seu povo, para seu povo e por seu povo. Sua vida foi uma longa e árdua escalada até o topo do mundo. Ponto. Ele foi o homem que nunca desistiu e nunca se rendeu. Seu nome é um farol de esperança para aqueles que buscam a grandeza. Ele foi um homem que viveu com paixão e morreu com dignidade. Sua vida foi um grande experimento nos limites do poder humano. Ele foi o homem que foi tanto um herói quanto um vilão, dependendo de quem você perguntasse. Seu nome é um legado de reforma e progresso que ainda nos inspira. Ele foi o homem que transformou uma república em um império e uma cidade em um mundo. Sua vida foi uma história de triunfo e tragédia, de amor e traição. Ele foi o homem que foi, e sempre será, o grande César. Seu espírito está entrelaçado na própria trama da história. Ele foi o homem que ousou desafiar o status quo e vencer. Sua vida foi um testemunho do poder da educação e da busca pelo conhecimento. Ele foi o homem que trouxe a luz da civilização aos confins do mundo. Seu nome é um símbolo do poder duradouro do ideal romano. Ele foi o homem que mudou o mundo com um único passo através de um rio. Sua vida foi uma estrada longa e sinuosa que levou ao coração da história. Ele foi o homem que viveu por seu país e morreu por suas crenças. Seu nome é um lembrete constante da importância da liderança e da visão. Ele foi o homem que foi mais do que um conquistador. Ele foi um criador. Sua vida foi uma sinfonia de poder, uma composição grandiosa e complexa. Ele foi o homem que ousou ser ele mesmo, mesmo quando o mundo estava contra ele. Seu nome é um farol de luz que sempre nos guiará através da escuridão da história. Ele foi o homem que foi tanto um aluno quanto um professor da arte do poder. Sua vida foi uma batalha longa e difícil, mas ele nunca perdeu seu espírito. Ele foi o homem que trouxe o mundo para Roma e Roma para o mundo. Seu nome é um legado que nunca será esquecido. Ele foi o homem que foi, e sempre será, o imortal César. Sua vida foi uma jornada da alma, uma busca por significado e propósito. Ele foi o homem que encontrou seu propósito no serviço de seu país. Seu nome é um símbolo da coragem necessária para mudar o mundo. Ele foi o homem que foi tanto um guerreiro quanto um pacificador. Sua vida foi um grande épico do esforço humano. Ele foi o homem que mudou o curso da história humana para melhor. Seu nome é um lembrete constante do poder do espírito humano. Ele foi o homem que era mais do que um homem. Ele era uma lenda. Sua vida foi uma luta longa e difícil, mas ele nunca perdeu sua esperança. Ele foi o homem que viu a beleza no mundo e lutou para preservá-la. Seu nome é um símbolo do poder duradouro do espírito romano. Ele foi o homem que reuniu o mundo sob uma única lei. Sua vida foi uma grande aventura que sempre nos inspirará. Ele foi o homem que foi, e sempre será, o grande líder de Roma.
Seu nome é um legado de força, sabedoria e coragem. Ele era um homem que conhecia o valor do trabalho duro e da dedicação. Ponto. Sua vida foi um testemunho do poder da imaginação humana. Ponto. Ponto. Ele foi o homem que mudou o mundo com um único pensamento. Seu nome é um farol de luz que sempre nos guiará. Ele foi o homem que foi tanto um rei quanto um plebeu. Sua vida foi um grande épico da realização humana. Ponto. Uto. Ele foi o homem que mudou o curso da história e se tornou um ícone. Seu nome é um lembrete constante da importância da liderança e da visão. Pontos. Ele foi o homem que reuniu o mundo sob uma única lei. Sua vida foi uma grande aventura que sempre nos inspirará. Ponto. Ele foi o homem que foi, e sempre será, o grande líder de Roma. Ponto. Seu nome é um legado de força, sabedoria e coragem. Suas palavras finais, conforme relatado por alguns historiadores, refletiram a traição final de um amigo de confiança. Pontos. O local de sua morte, o Teatro de Pompeu, foi ironicamente construído por seu maior rival. Ponto. Após sua morte, seu corpo foi levado de volta para sua casa na Subura. Ponto. A cidade de Roma esteve em estado de choque e luto por dias após o assassinato. Ponto. Seu funeral foi um dos maiores e mais emocionantes da história da República. Ponto. Os conspiradores acabaram fugindo de Roma à medida que o sentimento público se voltava contra eles. Marco Antônio e Otaviano uniram forças para derrotar os conspiradores na Batalha de Filipos. Ponto. Com as mortes de Bruto e Cássio, a causa dos libertadores foi finalmente extinta. Ponto. A influência de Júlio César continuou a crescer mesmo depois de sua partida. Ponto. Suas reformas permaneceram como a base do Estado romano por séculos. Ponto. O calendário juliano tornou-se o padrão para todo o mundo ocidental. Ponto. O mês de julho levará para sempre o seu nome. Suas táticas militares ainda são usadas e estudadas por generais até os dias de hoje. O nome César tornou-se um símbolo de poder e autoridade. Ele era um homem que viveu sua vida com intensidade absoluta. Ponto. Seu legado é um dos mais significativos de toda a história humana. Ele foi o primeiro romano a ser divinizado e adorado como um deus. Sua história é uma lição magistral sobre a ascensão e queda do poder político. Ponto. A imagem de Júlio César será sempre sinônimo da Roma antiga. Ponto B. Ele era um homem de seu tempo que o transcendeu para se tornar eterno. O nome Júlio César é um farol que brilha através dos tempos. Ele foi o arquiteto do mundo romano como o conhecemos. Sua vida foi um grande épico que nunca será esquecido. Ele foi o homem que era César, o maior dos romanos. Ponto. O mundo que ele criou ainda existe em nossas leis, nossa língua e nossa cultura. Ele foi o homem que cruzou o Rubicão e mudou tudo. Sua coragem foi uma lenda que inspirou gerações de soldados. Ponto. Ele foi o visionário que viu um novo futuro para Roma. Ponto. Sua vida foi um testemunho do poder da vontade de um homem. Ponto. Ele era o homem que seria rei, e ainda assim, ele era mais. Seu legado é uma tapeçaria complexa de história e mito. Ponto. Ele foi o homem que fez o impossível acontecer. Seu nome é um farol de luz que nunca se apagará. Ponto. Ele foi o primeiro de sua espécie e o maior de sua linhagem. Ponto. Sua vida foi uma jornada de conquista e descoberta. Ponto. Ele foi o homem que falou, e o mundo ouviu com a respiração suspensa. Ponto. Seu nome é um símbolo das alturas que a ambição humana pode alcançar. Pontos. Ele foi o homem que escreveu seu próprio destino com o fio de sua espada. Ponto. Sua vida foi uma tragédia que ainda ressoa conosco hoje. Mas sua queda foi apenas o começo de sua fama eterna. Ponto. Ele foi o homem que viveu 1000 vidas em um único tempo de vida. Ponto. Seu nome é um legado que todos compartilhamos como parte do mundo ocidental. Ponto. Ele foi o homem que definiu uma era e se tornou um ícone para todos os tempos. Sua vida foi uma série de escolhas que ecoaram pelos corredores da história. Ele foi o homem que caminhou pelo fogo e saiu como um deus. Seu nome é um testemunho do poder da mente e da vontade humanas. Ponto. Ele foi o homem que sonhou com uma Roma melhor
e a construiu do zero. Sua vida foi uma sinfonia de ação, uma obra-prima do esforço humano. Ele foi o homem que ousou ser mais do que apenas um homem. Seu nome é uma ponte entre o mundo antigo e o nosso. Ele foi o homem que viveu pela glória e morreu pelo bem de seu país. Sua vida foi uma obra-prima da realização humana que será sempre lembrada. Ele foi o homem que foi tanto o começo quanto o fim de uma era. Seu nome é uma constante no fluxo, sempre em mudança da história humana. Ele foi o homem que alcançou as estrelas e realmente as agarrou. Sua vida foi um chamado à grandeza que ainda nos inspira até hoje. Ele foi o homem que foi Júlio César, o maior de todos os romanos.